Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trazer uma aula um pouco diferente, né? Nós vamos desenvolver aqui durante a aula um clone do jogo de Pong, né? Que é um jogo clássico do Atari, onde os jogadores têm que rebater uma bolinha para impedir que o outro jogador faça ponto. Então, para isso, nós vamos utilizar todos os conceitos teóricos que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre JavaScript, declaração de variáveis, condições, laços, listas, funções, né? Então nós vamos usar esse conhecimento anterior para a gente desenvolver um Pong Game client-side. Depois nós vamos entender mais sobre, na semana que vem, sobre o conceito de client-side, server-side. Vamos entender mais sobre a teoria e vamos começar a aplicar o lado client e o lado server, ver a orientação a objetos e ter uma base teórica mais forte para como que as coisas acontecem em produção. Então, para isso, eu trouxe um artigo, né, do Medium, feito por William Antunes, aonde ele cria o código do Pong. Eu trouxe esse código sem mudanças para a aula, né? Ele foi escrito em 2019, de lá para cá a linguagem evoluiu bastante, daria para a gente fazer bastante melhorias nesse código, mas eu trouxe o código na íntegra e, e nós vamos passar por ele e entender como que funciona essa lógica e como que a gente aplica essa lógica através das funções para a gente poder desenvolver esse jogo. Então, né, sobre o jogo de Pong, acho que a maioria de vocês deve conhecer o jogo original do Atari, né? Ele tem essa aparência aqui, né? E é um jogo de tênis, né? Onde dois jogadores vão rebater na bolinha e se um jogador deixar a bolinha passar, é ponto. Então, a lógica ela acontece principalmente em função da posição da bolinha, né? Se a bolinha passar da área do jogador para a direita, a gente sabe que é ponto do jogador da esquerda. Se passar para a esquerda, a gente sabe que é ponto do jogador da direita. E se ela colidir com o jogador, ela deve ser rebatida, assim como nas paredes. Se ela bater na parede, ela deve ser invertida, né? Como que funciona essa lógica? A bolinha ela está sendo incrementada no eixo X e no eixo Y, né? Por um valor a maior ou a menor, e quando ela é rebatida pela parede ou pelo jogador, ela simplesmente inverte a direção que ela está caminhando. Então essa é a lógica do jogo, é uma lógica bem simples, nós vamos ver como implementar essa lógica agora. Então, para isso tem algumas funções que nós vamos utilizar, né? Nós vamos escrever a função de setup, que será responsável por inicializar todas as variáveis necessárias, a função de loop, que ela vai ficar sendo chamada 60 vezes por segundo, o que nos vai garantir que a nossa tela de jogo ela ocorra a 60 FPS, né, a 60 frames por segundo. Ela vai ser desenhada a 60 frames por segundo. A capacidade, né, do olho humano, a partir de 30 frames por segundo, consegue perceber uma animação. Quanto mais rápido a gente redesenhar a tela,
mais fluida essa animação fica, né? E menos sensação de saltos a gente tem. Então, para esse nosso exercício, 60 frames por segundo é o suficiente. E nós vamos declarar algumas variáveis globais, que vai ser o CTX, né, que é o contexto do canvas responsável por renderizar o objeto. Canvas, né, nas versões mais atuais dos interpretadores de HTML, dos navegadores, ele é um elemento HTML, é um elemento de uma página interpretado pelo browser, capaz de desenhar em uma determinada área dessa página. Então nós vamos usar esse elemento canvas para desenhar a tela, né? A gente não vai entrar em detalhes sobre o canvas, nós só vamos utilizá-lo para que ele desenhe a nossa lógica na tela e transforme aquele raciocínio, aquele algoritmo numa coisa visual. A variável P1 underline Y e P2 underline Y são as posições Y do jogador 1 e 2. E a P1 points e P2 points vai armazenar os pontos do jogador 1 e do jogador 2. É interessante lembrar que no jogo de Pong o jogador só se move na vertical. Então, não é necessário que a gente crie uma variável para o X. A gente poderia até criar uma constante, mas como não foi criada nesse código, onde a posição X do jogador ela nunca muda, né? Porque ele não anda na horizontal, só na vertical. Então a gente vai armazenar os valores em P1 e P2Y e seus pontos. E algumas constantes, né? H para altura do canvas da área desenhada na tela, W largura, o PW a largura do jogador, que é igual, então não precisa distinguir entre um e o 2, ambos têm a mesma largura. O pH, né, que é a largura, também vale para a altura. A posição X e a posição Y do jogador, elas são constantes, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui foi inicializada as variáveis globais, né? Em JavaScript nós vimos que nós inicializamos variáveis até agora no curso, utilizando var, let ou const, um nome para essa variável e um determinado valor. Em JavaScript nós também podemos inicializar várias variáveis, várias variáveis é estranho de falar, né? Mas nós podemos inicializar várias de uma única vez, separando elas por vírgula. Então aqui nós já inicializamos o contexto, as posições dos jogadores e os pontos. E as constantes de altura, 500, largura 800. Então a nossa tela de game vai ter uma altura de 500 pixels por uma largura de 800 pixels. A largura do jogador em 20, a altura em 200 pixels, o X, a posição X do jogador 1 em 10, e a posição X do jogador 2, né, que seria aqui onde o jogador 2 vai inicializar na horizontal, é a largura menos a largura do jogador menos 10, né? Então, essas são as nossas variáveis que nós vamos inicializar antes. E vale lembrar também que a inicialização das variáveis e das constantes, todas de uma única vez, pode ter também a atribuição aqui de valores. Tá? E aí nós vamos escrever a primeira função, a função setup. Essa função vai ser responsável por inicializar e configurar todas as variáveis globais e o início do jogo.
Então a primeira coisa que essa função faz é recuperar o elemento canvas do HTML, né, do navegador. Nós vamos ver quando falarmos de client-side que document é o elemento maior de uma página transpilando aqui para JavaScript. E nós vamos utilizar a função de document, que é getElementById, onde nós vamos pegar o elemento da página que tem o ID de canvas para a gente capturar o contexto dele. Isso não é importante agora, o importante é só a gente saber que nós temos um objeto aqui de contexto que pode manipular o desenho desse elemento da tela em 2D. Aí inicializamos aqui a posição dos jogadores para a metade da tela. Então temos a altura dividida por 2. Inicializamos os pontos, 0 pontos para cada um dos jogadores. E aí aqui nós temos uma função utilitária no JavaScript, que é o setInterval. Essa função ela vai ficar chamando uma outra função em um determinado intervalo de tempo em milissegundos. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Dividido por 60, nós vamos chamar a função looping 60 vezes por segundo, utilizando a função setInterval do JavaScript. Então aqui nós temos a função looping e o nosso setup declarou que essa função looping vai ser chamada 60 vezes por segundo. Então ela vai ficar em looping aqui, acontecendo 60 vezes por segundo. E o nosso programa, o final da estrutura do nosso programa, inicializa o setup. Ou seja, quando ele invoca setup, ele chama essa função setup, faz as configurações e determina um looping infinito aqui, utilizando o setInterval, que vai ficar recursivamente chamando loop, loop, loop aqui. Então, nós precisamos também inicializar a bolinha, Então, depois disso é fazer uma função chamada initBall, que é responsável por resetar as variáveis que controlam a bolinha. Sempre que nós chamarmos a função initBall, nós vamos limpar as variáveis da bolinha, para a posição inicial. Para isso, nós vamos declarar mais algumas variáveis de escopo global aqui fora da função, que é a orientação y da bolinha, quer dizer, em que direção que essa bolinha está indo no eixo y. Lembrando que eixo y é o eixo vertical e eixo x é o eixo horizontal. E também a orientação x da bolinha e a posição x e posição y da bolinha. Então, a função initBall, quando nós chamarmos a função initBall, ela vai imprimir aqui no console os pontos do jogador 1 e os pontos do jogador 2. E ela vai utilizar aqui, para definir a orientação x e y da bolinha, uma função utilitária da biblioteca math do JavaScript, que é potência de 2, utilizando o piso do valor randômico, de um valor randômico, vezes 2 mais 1, menos 3. Isso randomicamente está dizendo que y está ou indo para cima ou indo para baixo. E a mesma coisa com x, só que na horizontal. E aí então, nós colocamos a bolinha no centro da tela, utilizando o valor da largura dividido por 2 menos 10 e da altura dividido por 2 menos 10. E aí lá na função anterior, do setup, logo depois da gente definir que looping vai ficar sendo chamado, nós também vamos chamar essa função initBall. Então, dentro da nossa função de setup,
logo depois do intervalo, nós vamos chamar esta função de inicializar a bolinha, que vai colocar ela no centro da página e definir uma orientação x e y para onde ela vai caminhar. Então agora nós vamos desenhar as barras, que são os jogadores, e vamos controlar os jogadores. Então, para isso, vamos colocar os passos para desenhar um retângulo, né? E essa função vai se chamar drawRect. A função drawRect ela é responsável por desenhar um retângulo no Canvas. Tá? Para a gente não importa muito como o Canvas faz isso, mas o elemento Canvas, a gente vai ver já no código da página HTML, o que é o Canvas, e o elemento contexto dele, ele tem algumas funções utilitárias para você desenhar nessa área do Canvas. E nós vamos utilizar aqui o Fill Style, que define o estilo que ele vai ser preenchido, esse desenho que vai acontecer. O Fill Rect significa que ele vai desenhar um retângulo preenchido, utilizando o estilo. No Fill Rect a gente passa o x e o y, a altura e a largura, né, onde ele vai começar, e quanto de largura ele vai ter e quanto de altura ele vai ter para que esse retângulo seja desenhado. E aí nós terminamos com o Fill Style passando voltando, né, resetando o Canvas para que o Fill Style seja preto, tá? Nós vamos ver que em hexadecimal, né, a gente primeiro define que a partir daquele momento que está sendo desenhado, nós trocamos a cor padrão do desenho do Canvas para FFF, que é branco, tá? Em hexadecimal, 6 Fs vão simbolizar a cor branca, porque em RGB é uma porção para R, uma para G e uma para B, todas no máximo dá branco, né? Então, o FFF branco. Inicializamos o contexto em branco, desenhamos um retângulo branco e voltamos o contexto para preto. Né? Em RGB, todo o valor zerado é preto. E aí, como o jogo roda a 60 frames por segundo, a função loop é responsável por fazer os cálculos, redesenhar a tela a cada frame. Para isso, nós vamos utilizar a função draw, que redesenha a tela 60 vezes por segundo, e todos os objetos. A barra divisória, os players e a bolinha. Então, a função draw vai ser invocada aqui 60 vezes por segundo. E ela, primeiro, né, em ordem, imagine que para você desenhar a tela, você vai desenhando do fundo para frente essa tela, e aí no final a tela é exibida, né, no seu monitor através da placa de vídeo, e você vai dando essas instruções sempre do fundo para frente, porque tudo que vai estar sendo desenhado vai estar sendo sobreposto na memória. Então, primeiro de tudo, a gente desenha o fundo, que nada mais é que nós chamarmos a função de desenhar retângulos, passando a posição XY0, né, o canto superior esquerdo 0,0, passamos a largura, que é o tamanho da nossa tela de jogo, a altura, que é a altura da nossa tela de jogo, com a cor preta. Aí desenhamos o fundo. Depois disso, nós vamos desenhar o jogador 1, nós vamos pegar a posição atual dele em X, em Y, a largura dele e a altura dele. Mesma coisa com o jogador 2. Note que 60 vezes por segundo, conforme o jogo vai acontecendo, esses valores das variáveis do jogador vão estar mudando. Então, 60 vezes por segundo, a função draw vai pegar os valores atualizados dessas variáveis para poder desenhar o retângulo. Depois nós vamos desenhar as barras laterais, essas são fixas, e mais uma vez nós vamos desenhar a bolinha, também
pegando a posição x e y de tamanho 10, e vai ser a bolinha é um quadrado, né, de 10 por 10, e nós vamos pegar a posição x e y atual daquela bolinha. Então aqui, lá na nossa estrutura de código, o que nós vamos fazer agora, naquela função loop, é invocar a função draw. Tá? Então, 60 vezes por segundo, essa função draw aqui vai estar sendo chamada. Tá? Executando o setup do nosso código agora, ele estaria com essa aparência aqui. Então, o próximo passo agora é adicionar um listener para poder controlar os jogadores. Né? O que é um listener? Um listener é um evento que vai ficar escutando qualquer acontecimento. Nesse caso, o evento que nós vamos estar escutando é o input do teclado. Né? Então, sempre que uma tecla do teclado for pressionada, nós vamos disparar um evento para o nosso código, e o nosso código vai interpretar esse evento para ver se é um evento que interessa como input para o nosso código. Então, para isso, nós vamos declarar mais duas variáveis globais aqui, a tecla do jogador 1 e a tecla do jogador 2. E aí, lá no elemento HTML da nossa página, nós vamos adicionar esse escutador de evento aqui. Vamos dizer que o evento que nós queremos escutar é o keydown, ou seja, quando uma tecla é pressionada no teclado. E aí, quando isso acontecer, o argumento desta função é uma nova função nossa que vai verificar, né? Aconteceu o evento keydown, uma tecla foi pressionada, chamou essa nossa função, passando o evento como parâmetro. Então, essa nossa função foi invocada, o que nós vamos fazer? Se o código do evento for 87, né, no teclado, cada tecla tem um código de evento. No caso, o W, o código dele é 87. E o S é 83. Então, se o código for 87 ou 83, nós vamos atribuir um código para o jogador 1. Ou seja, se o jogador 1 apertar WS, significa que a barra 1 do jogador 1 está querendo subir ou descer. Então, o jogador 1 vai controlar seu jogador pelo W e pelo S do teclado. Já se o evento for 38, que significa a setinha do teclado para cima, ou 40, a setinha do teclado para baixo, nós vamos adicionar a chave ao jogador 2. Então, o jogador 2 vai se mover utilizando as setinhas do teclado. E aí, então, nós vamos adicionar esse trecho dentro da função de loop, porque em 60 vezes por segundo, nós estamos fazendo essa verificação da chave do jogador, né, para que a gente saiba se o jogador está movendo, né, com a tecla pressionada ou não. Né? Então, aqui dentro do loop, se ele estiver movendo, né, se a tecla 1, a tecla do jogador 1 estiver pressionada para 87, ou seja, para cima, e a posição Y do jogador for maior que 0, ou seja, ele ainda não chegou no topo da tela, então nós vamos decrementar 10 pixels
da posição y do jogador 1. Né? Então, se ele estiver subindo, significa que nós precisamos diminuir 10 pixels da altura dele para que a gente faça ele subir. E caso seja S, nós vamos incrementar 10 pixels na posição do jogador 1 para que ele possa descer. A mesma coisa com o jogador 2, só que verificando aqui a tecla setinha para cima e setinha para baixo. Então, vamos fazer o ricochete da bolinha, né? Como eu tinha falado no começo, o nosso ricochete da bolinha, nós não vamos levar em consideração para esse jogo física, conservação, nós vamos usar sim apenas a conservação do momento linear, mas nós vamos desconsiderar qualquer outra variável aqui de atrito, de bounce, etc. da física. Né? Nós só vamos usar a conservação do momento linear, que significa que, né, o corpo ele vai permanecer na mesma velocidade. Quando ele fizer o ricochete, ele apenas vai inverter a sua direção, conservando ali, né, a sua velocidade. Então, primeiro, se a bolinha acerta o teto ou o chão, né, as duas bases, ela apenas muda a orientação do eixo Y. Né? Se ela estava indo para cima, ela vai passar a ir para baixo. E se ela estava indo para baixo, ela vai passar a ir para cima. E quando a bolinha acerta a barra, ela apenas muda de direção no eixo X. Ou seja, se ela acertar o jogador 1 que está do lado esquerdo ou o jogador 2 que está do lado direito, nós só vamos inverter a orientação dela no eixo Y e ela vai passar a mudar de direção. Então, e tudo isso vai acontecer dentro da nossa função loop, que está sendo executada 60 vezes por segundo. Então, colocando aqui em código este conceito, se a posição X da bolinha é maior ou igual à posição X do jogador e a posição X da bolinha é menor ou igual à posição X do jogador mais 10, que é o tamanho da bolinha, e a posição Y da bolinha é maior ou igual à posição Y do jogador 1, e a posição Y da bolinha é menor ou igual à posição Y mais a altura, então a orientação X da bolinha é 1. Né? Caso contrário, em relação ao jogador 2, a posição X, a orientação X da bolinha é menos 1. O que significa orientação 1 ou orientação menos 1? A orientação positiva, quando nós multiplicarmos, nós vamos estar somando, né, para a direita ou para baixo. Quando nós multiplicarmos por um número negativo, a única coisa que nós vamos estar fazendo é invertendo o sinal desse número. Né? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Todo número multiplicado por menos 1 é igual a ele mesmo negativo. Né? Ou, caso ele seja positivo, ele fica negativo. Caso ele seja negativo, ele vai ficar positivo. Então, multiplicar por menos 1, a gente só inverte o sinal de um número. Então, a gente verifica se a bolinha bateu primeiramente no chão ou no teto, né? Seguindo se a bolinha mais 10, né? Esse mais 10 está sendo somado, isso aqui poderia ter sido transformado numa constante, né? Porque é justamente o tamanho da bolinha. Se for maior ou igual à altura ou menor ou igual a 0, né? Então, nós vamos multiplicar a orientação da bolinha por menos 1. E nós vamos mover a bolinha tanto no eixo X e no eixo Y em mais 5 pixels, vezes a orientação. Né? Então,
a posição x da bolinha, ou seja, no eixo x, onde ela está, vai ser incrementado mais 5, né? Nós vimos que nós podemos incrementar dessa forma, com o mais igual. A bolinha x é mais igual a 5, e a direção dela vezes a orientação, que pode ser 1 ou menos 1 nessa hora. Né? Se for menos 1, ela vai começar a andar para a esquerda. Se for mais 1, ela vai começar a andar para a direita com mais 5 pixels. E a mesma coisa com o y, só que ou para cima ou para baixo, caso seja positivo ou negativo. Então, nesse passo do looping, a gente andou mais 5 pixels na bolinha, e após a nossa bolinha ter andado mais 5 pixels, nós vamos verificar, primeiro, atualizar a posição do jogador conforme a tecla que ele estiver pressionando ou não estiver pressionando, e desenhar tudo de novo a tela. Então, o nosso looping segue acontecendo isso 60 vezes por segundo. Desenha tudo, desenha a bolinha, verifica onde está a bolinha, verifica se a bolinha bateu, pega os inputs do jogador, desenha tudo de novo e assim fica em looping infinito até o jogo acabar. Então, agora nós vamos verificar se um player pontuou, ou seja, a bolinha saiu da área de game ou para a direita ou para a esquerda, significa que foi ponto de alguém. E vamos, caso isso aconteça, vamos reiniciar a bolinha no meio de campo. Né? Então, nesse momento o jogo já está quase pronto. Né? Então nós vamos ver se o jogo, se teve gol ou não, se teve o ponto, né, do Pong ou não. E vamos incrementar o ponto para o jogador que fizer o ponto e reiniciar a bolinha no centro utilizando aquela função initBall que a gente escreveu lá no começo. Então, agora a função loop vai ficar desse jeito. Né? Primeiro, ele verifica se a bolinha está colidindo com o jogador, depois com o jogador 2, depois ele verifica se a bola passou, bateu no chão, no teto, ele move a bolinha, ele soma pontos caso a bolinha tenha passado para a direita ou para a esquerda e invoca o initBall para centralizar a bolinha de novo no meio de campo, verifica as teclas que o jogador está pressionando e redesenha tudo novamente. Então, para a gente finalizar agora, nós vamos resetar, vamos colocar os pontos, né, e vamos chamar uma função chamada WritePoints, que é só para escrever um texto na nossa área de desenho do Canvas. Né, nós vamos utilizar o mesmo contexto lá que desenha no Canvas, vamos especificar uma fonte aqui com 50 pixels de tamanho, do tipo da família Monospace aqui. Vamos declarar que essa fonte vai ser branca. Né? Vamos pegar aí um quarto da tela, metade da tela do jogador 1. Vamos escrever o texto com a função fillText, né, que preenche um texto na tela do Canvas. E depois a mesma coisa para o jogador 2, onde o texto que vai ser escrito é simplesmente o conteúdo da variável P1 points e P2 points, que são os pontos do jogador 1 e do jogador 2. E aí então, lá na nossa função draw, nós vamos adicionar no fim dela o desenho dos pontos. Então a nossa função draw ficou primeiro desenho fundo, depois desenho jogador 1, desenho jogador 2, desenho as barras laterais, desenha a bolinha e, por fim, desenha os pontos dos jogadores. Essa função está sendo invocada pela função looping 60 vezes por segundo. Então, agora, nós vamos ver aqui no código como que ficou o nosso código. Primeiro, só vou dar uma passada aqui pelo código HTML, que é o seguinte.
código HTML ficou da seguinte forma. Em HTML, nós vamos ver depois, uma página HTML, quando a gente abre o navegador nos devolve, ele interpreta uma página HTML, por exemplo, deixa eu abrir uma aba do navegador aqui. Por exemplo, entramos aqui no Google. O Google, que aqui é a página padrão, mas vamos supor que a gente digite aqui no navegador o endereço do Google. Quando a gente faz isso, digita aqui o endereço e dá o Enter, nós mandamos uma requisição para o servidor de DNS que interpreta esse nome, google.com.br, vê quem é o dono desse nome, associa esse nome a um endereço de IP de um determinado servidor e redireciona essa requisição para esse servidor. Então, quando isso aconteceu, a gente digitou, ele descobriu que esse servidor é o IP do Google, ele mandou a requisição lá para o Google, o servidor do Google realizou qualquer processamento e devolveu para o nosso navegador um conteúdo HTML aqui, contendo um formulário para você buscar, alguns botões, uma imagem e outros links aqui diversos. Isso que o Google respondeu que montou essa página é uma página HTML. Então aqui, de uma forma simples, nós estamos vendo aqui a estrutura dessa página HTML que acontece no navegador. HTML é uma linguagem de marcação de texto, né, com abertura e fechamento de tags, não vamos nos atentar muito nesse detalhe, mas essa aqui vai ser a página do nosso jogo, ela simplesmente tem a estrutura que começa e termina com HTML e seu corpo contendo apenas o elemento canvas de tamanho 800 por 500, que é um retângulo onde nós vamos usar para desenhar, e a chamada do nosso script pong.js, que é o código-fonte do nosso game. Então, a nossa página HTML é simplesmente isso, né? Ela só serve para ter um elemento que vai ser usado para desenhar e o import para o nosso código JavaScript. Como nós falamos no começo de JavaScript, JavaScript pode ser interpretado tanto pelo navegador quanto por uma runtime do lado do servidor. Aqui nós vamos usar o navegador para interpretar nosso código. E por fim, o nosso código, ele ficou dessa maneira. A declaração de todas as variáveis globais que a gente viu, aqui eu deixei fechadinho para a gente ir falando, e as funções setup, né, que vai configurar o jogo todo, o loop, que acontece 60 vezes por segundo, a função initBall, que reinicia a bolinha, a função draw, que desenha, o drawRect, que desenha um retângulo, a função que escreve os pontos, e aqui document corresponde ao elemento máximo de uma página, então document significa tudo isso aqui do HTML, transformado em um objeto JavaScript. Então, nós temos aqui o document. Nós vamos invocar a função utilitária dele de adicionar um escutador de evento, o addEventListener, capturando o evento de tecla pressionada e invocando a nossa função que verifica lá as nossas teclas digitais. Então, e por fim, né, depois que todas essas nossas funções tiverem sido declaradas aqui, tudo escrito, o nosso código simplesmente invoca a primeira delas, que é a setup. Então, quando a página for descarregada no navegador, o navegador terminar de interpretar tudo isso aqui, ele vai chamar essa função setup. E aí, chamando a função setup, como a gente viu, pegamos o elemento canvas lá do documento, pelo ID canvas, ou seja, o elemento canvas aqui no nosso HTML tem um ID também chamado canvas, né? E aí nós vamos identificar no nosso código
que nós queremos trabalhar com o contexto desse elemento, pedindo para ele identificar pelo ID Canvas. Então, nós pegamos aquele elemento Canvas, pegamos o contexto, que é o conteúdo JavaScript ali, daquele elemento, vamos inicializar ele como tipo 2D, tá? Hoje em dia os navegadores são capazes de escrever Canvas em 2D e em 3D, então nós vamos utilizar aqui para isso o 2D. Inicializamos aqui as posições, tal. Inicializamos utilizando a função setInterval do JavaScript, que fica dentro de um intervalo pré-definido chamando uma determinada outra função. Então aqui o nosso intervalo é de 60 vezes por segundo, chamando a função loop, e inicializamos a bolinha. Então, inicializar a bolinha é aqui a nossa função que nós escrevemos, que vai pegar a posição da bolinha, vai definir randomicamente uma orientação, ou seja, ela vai estar indo para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita de forma randômica, com essas funções utilitárias da biblioteca math do JavaScript. A posição sim é sempre fixa, que é o centro da tela. E vamos estar aqui fazendo o nosso loop, que está aqui dentro da nossa função loop, com todas aquelas condições que nós já vimos. E no final ele desenha tudo. Depois que ele trabalha todas as condições, ele desenha a tela. A nossa função de desenhar a tela, temos aqui fundo, jogador 1, jogador 2, vai desenhando, desenha os pontos. A nossa função de desenhar a tela usa a nossa função de desenhar retângulo. A função de desenhar retângulo é bem simples. E a função, e por fim, aqui escreve os pontos. Então, para a gente ver como tudo isso ficou, basta a gente abrir o nosso HTML aqui da aula no navegador. Então eu vou abrir aqui no nosso navegador padrão. E aí aqui tá, vai estar um pouco lento, a bolinha está andando conforme o nosso loop. E aqui eu estou controlando o jogador 1 e o jogador 2, utilizando W e o S como evento. Vocês vão ver que tem um bugzinho nesse código aqui, que ao apertar o jogador não... Ó, foi ponto. Ao apertar o jogador não para de se mexer, porque não tem o else naquele if lá do evento da tecla. Naquele código deveria ter um else if lá para o QAP, para resetar, né? Porque aqui o jogador, ao apertar uma tecla, ele vai até o final da tela, ele não para, a não ser que você mude de direção. Ele não para, e aqui a nossa posição da bolinha, ela vai invertendo. Então aqui, conforme a bolinha está andando, ó, a gente definiu randomicamente uma direção que a bolinha vai, entrou em colisão, invertemos o eixo. Então, qual que é o problema da gente usar um while para fazer esse loop? Aqui, note que tá um pouco lento, por conta da gravação da aula e da transmissão ao vivo da tela, então tá bem lento aqui. Mas você não vai ficar em realmente 60 vezes por segundo. Se a gente fizesse um while, o que o while vai fazer? O while ele vai rodar o mais rápido possível que o seu processador corrente aguentar, e ele vai segurar todo o seu processamento nele. Você precisaria colocar dentro do seu while uma forma de dar um delay para que o while só voltasse para o início do loop obedecendo uma taxa de 60 frames por segundo ou uma taxa de tempo desejada para você. Caso contrário, ele ia tentar rodar tão rápido que ele ia travar a sua tela em loop infinito e ia bloquear o seu navegador. Como em JavaScript não existe uma função de delay padrão, mas existem as funções de setInterval e
set timeout, nós utilizamos essas funções para que seja criado esse delay. Em outras linguagens, como Java, como Python, que tem uma função utilitária para você controlar a execução de threads e dar um delay, poderia ser feito um while. Poderia ser feito um while infinito, ao invés do set interval aqui. Mas imagine que esse set interval, internamente, ele tem lá um while ou um for infinito que vai ficar controlando esse tempo e invocando essa função. Vamos supor que ao invés de set interval aqui, a gente tivesse um while. Esse while aqui, de forma assíncrona, estaria chamando aqui o loop infinitamente dentro dele. Só que com a diferença que ele está controlando que essa chamada só vai acontecer 60 vezes por segundo e não mais que isso. E caso seja menos que isso, porque o set interval ele está pegando do navegador a velocidade que a gente quer de invocar 60 vezes por segundo, mas se o navegador não conseguir processar em 60 frames por segundo, ele vai atrasar isso aqui. Né? A gente não está fazendo um controle de atraso e nem compensação. E daí acontece o que está acontecendo aqui na minha tela. Né? E ele tá chamando menos que 60 vezes por segundo, então por isso que a bolinha não está andando de forma fluida. Mas vocês vão ver que ao abrir esse código no computador de vocês, isso aqui vai estar rolando de forma bem fluida. Né? E aqui é aquela na nossa verificação lá do if, né? A bolinha tem um tamanho de 10 por 10 pixels aqui. Né? Então, ó, se ela for maior, incremento 6. Você vê que toda essa verificação, tudo isso está acontecendo dentro da função loop. Que por conveniência está sendo chamada aqui pelo set interval. Deu para compreender como que funciona esse jogo? Alguma dúvida? O código-fonte todo está aqui dentro de aula 11, lá no nosso repositório. Tá? Vocês vão poder ver, vocês vão poder baixar esse código-fonte, editar esse código-fonte para estudar. Ele está aqui no Bitbucket. Todo o nosso código-fonte, né, os links estão aqui no vídeo. Ele está aqui. Vou fechar aqui. Ele está um pouco lento aqui por causa da transmissão. Mas o código-fonte aqui da nossa aula está dentro do Bitbucket, que é um site para a gente poder armazenar repositórios Git de forma gratuita, até 5 usuários. Né? Até 5 usuários no seu repositório, você consegue criar repositórios gratuitos Git. Nós vamos falar um pouco mais sobre Git também ao decorrer do curso. E o conteúdo dessa aula aqui está dentro de aula 11. Então aqui na aula 11 nós temos o HTML, o pong.js e aqui um arquivo de readme, onde eu deixo também o link, para o artigo original lá do Medium, que fala sobre este jogo. E daí, para amanhã, eu escrevi uma estrutura de funções utilitárias que eu vou trazer amanhã para vocês, só para fazer os desenhos. Mas o link do Bitbucket, ele está em todos os nossos vídeos gravados, mas eu também vou postar ele lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que é o link do código-fonte das aulas. Para amanhã eu escrevi algumas funções utilitárias de desenho, que não vale a pena a gente entender elas agora, mas vocês vão estar criando um jogo da velha
E eu vou trazer para a aula de amanhã apenas a explicação de como utilizar as funções gráficas que eu escrevi. Mas toda a lógica e tudo que vai acontecer, vocês vão desenvolver como um exercício para essa aula. Então eu vou deixar o esqueleto do programa pronto e a lógica toda para controlar a matriz do jogo da velha, vocês vão desenvolver. Nós vamos fazer um jogo da velha, que vocês vão fazer o jogo da velha também utilizando o Canvas, mas eu vou deixar toda a parte de desenho de tela pronta, as funções de desenhar o retângulo, desenhar o jogador X, desenhar o jogador Y, eu vou deixar tudo pronto, vocês só vão invocar ela e vão trabalhar a lógica para saber na matriz se o jogador, quando o jogador clicou, eu vou converter a coordenada do clique num quadrante do jogo, enfim, e vocês vão fazer isso no jogo client-side. E depois, posteriormente, quando nós vemos as APIs REST e o server-side, vocês vão transformar esse jogo da velha que vai ser feito amanhã em um jogo da velha multiplayer online, aonde seja possível você jogar pela internet com outro jogador. Tá? Então, nós vamos começar a entender esse conceito de client-side e server-side com o nosso jogo da velha, né, que vai começar amanhã client-side, e depois que nós entendemos a estrutura de client-side, server-side, nós vamos transformar ele num jogo multiplayer server-side. Então, esse é o resultado da nossa aula de hoje. Abram esse código, mudem, né, mudem variáveis para a gente ver o que acontece. Ó, a altura do jogador aqui está em 200. E se ela tivesse em 100? Mudem algumas condições, mudem os ifs, adicionem o else. Quando vocês jogarem, vocês vão ver que essa condição aqui da tecla não tem um else, por isso que o jogador, se você apertar uma vez só, o jogador vai até o final. Isso aqui está mal feito no código lá do artigo, vocês podem arrumar. Então eu mudei aqui, né, para 100, salvei. Deixa eu executar isso de novo só para ver. Façam mudanças, estudem esse código, quebrem o código, né? A melhor forma de você aprender é quebrando o código. Quebra o código, vê por que você quebrou. Ó, eu diminuí para 100, note que o jogador ficou bem menor, né? Bem mais parecido com o tamanho do jogador original lá do Atari. Né? Ele estava em 200 e eu diminuí o tamanho dele para 100. Ficou bem mais difícil agora de jogar. Tá? Então façam mudanças nesse código e amanhã eu vou trazer aí a estrutura do jogo da velha, aonde vocês vão escrever toda essa lógica. E escrevendo a lógica, vocês vão firmar ainda mais esse conhecimento, tá? Então façam uma releitura desse código, façam teste, comentem algumas funções, né, para ver o resultado na ordem de desenho. Por exemplo, eu estou desenhando aqui sempre o player 1. Se eu comentar esse desenho do player 1 no nosso looping, o que vai acontecer? O player 1 continua aqui na lógica, se eu der sorte de acertar ele. Só que ele não está sendo desenhado na tela. Olha lá, consegui rebater a bolinha com ele invisível. Ou seja, no código, a posição dele ao apertar o teclado continua sendo. Só que como eu comentei aqui no código, ele não está sendo desenhado. Mas a lógica dele está aqui. Então façam essas experiências. Façam essas experiências aqui para ver como que o código se comporta, como uma função invoca a outra. Tá? E por hoje é isso. Mais alguma dúvida? Diga. Quando eu invoco uma função, eu não ponho o ponto vírgula no final? Ah, tá.
eu trouxe esse código na íntegra, mas ele está inconsistente, né? Vocês podem ver que tem alguns lugares que tem ponto e vírgula e tem outros que não, né? Em JavaScript, o ponto e vírgula é opcional, tá? Ele se torna obrigatório caso você queira chamar duas instruções na mesma linha. Vamos supor, aqui eu estou chamando a função setInterval, aí eu quebrei a linha e chamei initBall. Se eu fizer isso aqui, ó, você vê que ele até pintou em vermelho aqui. Aí ele se torna obrigatório. Ao colocar o ponto e vírgula, eu separei duas instruções, né? O ponto e vírgula ele serve para separar instruções. Quando existe uma quebra de linha, o interpretador JavaScript entende que essas instruções estão separadas. Então, você colocar o ponto e vírgulas se torna opcional. Então, isso você pode convencionar para você ou para sua equipe o que você prefere. Escrever com ou sem o ponto e vírgula. Por exemplo, aqui na OPA a gente convencionou em usar sempre o ponto e vírgula, né, para deixar o código mais legível e caso acidentalmente você acabe eliminando uma quebra de linha, o seu código não vai quebrar, porque já tem um ponto e vírgula aqui delimitando as instruções. Tá? Então você pode sempre usar o ponto e vírgula. Já em Python, que vai ser a próxima linguagem que nós vamos ver, o controle de blocos é feito pela indentação. Então no Python, por exemplo, não existe a chave para delimitar um bloco e não existe o ponto e vírgula. O que existe é a quantidade de tabs ou espaços que você usa para indentar o código. Indentar o código, né? Também não falei o que é isso. Indentar o código é sempre que uma linha de código está alinhado a uma outra linha, adiciona-se espaços ou tab para mostrar um nível hierárquico que ele pertence a um grupo maior. Por quê? Isso visivelmente fica mais claro para você quando está programando que se esta linha de código está aqui 4 espaços para frente, significa que ela está dentro de alguma coisa com menos 4 espaços. Vamos supor que seu código seja mais extenso e a linha começa mais para frente, dentada, você consegue vendo quem é filho de quem aqui na hierarquia. E o Python usa isso para determinar bloco. No Python, a indentação correta faz com que os blocos sejam feitos. No JavaScript, não é obrigatório você fazer uma indentação correta, por exemplo. Isso aqui funciona. Eu estou escrevendo 2 linhas de código encostadas aqui na posição 0 do meu texto. Mas, legível, isso fica confuso. Você não percebe visualmente, batendo o olho assim no seu código, você não percebe que essa linha de código está dentro da função setup de forma rápida. Uma vez que você identa, que você coloca esse espaço, de forma consistente, fica claro que essa linha de código pertence ao bloco da função setup. E vamos supor que a gente tem um if, como aqui. Então, este if pertence diretamente ao bloco do loop e a instrução da orientação da bolinha pertence diretamente ao if. Nós damos mais um espaço, significa que nós indentamos mais um nível adentro. Não é obrigatório indentar, mas isso vai tornar o seu código limpo e legível. Mais alguma dúvida? Bom, então pessoal, obrigado pela presença e amanhã aí vocês é que vão colocar a mão na massa para desenvolver o client-side do joguinho da velha. Até amanhã e obrigado a todos.